Emiliano, eu queria te perguntar primeiro como é que surgiu a ideia, né, desse roteiro para falar de natação e com o elenco adolescente. Eu queria saber se você tem alguma relação com esse tema, de onde que surgiu essa ideia. Então, eu fui nadador competitivo dos meus 8 aos 20 anos de idade, né? A minha primeira formação não foi em cinema, foi em educação física. Então, eu continuei, né, na natação, fui professor, trabalhei com jovens da faixa etária do filme. E aí, certa altura da minha vida, abandonei tudo e fui estudar cinema, publicidade, e, enfim, hoje sou professor de cinema. Mas ainda nado, tem uma relação muito íntima com a água, assim, sou realmente apaixonado por esse ambiente. E aí, a gênese do Raia 4, ela partiu de uma cena que veio para mim, né, parece que é uma entidade que desce, assim, que é a cena que invade o filme, né? A cena do filme dentro do filme, quando as crianças estão no cinema. E aí tinha essa presença feminina muito forte, tinha a questão do sangue, da água, e aí eu fui povoando essa atmosfera, né, dessa cena com personagens e com o ambiente. E aí quando eu entendi que a natação seria um excelente espaço, não só pela questão da água, mas pela questão da própria adolescência, da formação, das pressões, as coisas meio que se juntaram, e aí foi muito tranquilo para eu escrever assim sobre aquele meio ambiente, né? O filme, ele tem eu acho que quando ele aborda a adolescência e quando a gente lembra da nossa adolescência, é tudo muito amplificado, né? Quase nada é racionalizado, né? A gente é tudo muito intenso, a gente chora, a gente escuta a música 1000 vezes, a gente, né? Aquele amor platônico, ele na verdade não é nada, ou ele é alguma coisa, enfim. E o filme brinca um pouco com essas coisas que a gente vai internalizando e às vezes transparece ali no filme de forma mais simbólica, né, ou metafórica. Mas sem dúvida, né, a questão de amadurecer não é fácil, né, acho que não é fácil para ninguém, talvez poucos adolescentes passem tranquilo por essa fase. A questão com os pais, né, e quando a gente vai para o esporte, tem uma cobrança a mais, que é, a gente tem uma autocobrança muito forte, assim, né? A gente quer sempre, mesmo no treino, ou mesmo na competição, a gente quer sempre ir melhor do que foi a última vez. Tem a pressão do grupo, tem a pressão do treinador, às vezes tem pais que foram atletas e que redobram, né, uma frustração em cima das crianças. E tem ainda uma outra questão narrativa que também foi inspirada na realidade, que as mulheres, talvez assim como infelizmente qualquer esfera da vida, também são mais cobradas no esporte de alto rendimento pela questão fisiológica da maturação, assim, né? Enquanto os homens, eles têm um período de maturação mais prolongado, né? É meio, né, se vai dos 12 aos 20 anos, às vezes, para o cara ter o pico fisiológico, né? Para as meninas, o marco da menstruação, ele é muito importante, assim, para ela. Por exemplo, se ela não tem uma performance técnica muito apurada até a menstruação, é mais difícil depois para ela desenvolver isso, né? Ou se o corpo dela não está forte o suficiente, ou, sei lá, preparado o suficiente para a água, no caso da natação, também é mais difícil. Então, além da cobrança social, né, da própria questão do corpo na mulher, tem essa questão também do esporte, né? E como que foi trabalhar com esses atores? Quer dizer, não sei se eram atores, né? Esse elenco adolescente. Como que foi a seleção deles? É, era uma tecla que eu bati desde o início, assim, eu por ter sido atleta, conhecer bem a natação, e por eu ter um gosto cinematográfico mais próximo do realismo, né, de filmes mais realistas, eu queria que essa técnica, a performance, né, da natação competitiva estivesse muito presente na tela. Eu me sentiria muito traído, assim como eu me sinto traído quando eu vejo um filme que é sobre esporte, ou que o personagem pratica um esporte, eu vejo que aquela pessoa nunca teve um contato, sabe, assim, ainda mais natação, né, Dá que para ver. é um outro meio ambiente, assim, e quem nada ou quem nadou sabe que a gente tem uma relação muito diferente com a água, né, a gente somos quase anfíbios, assim, os nossos corpos são mais desengonçados, meio grandes, assim, a gente tem uma coisa meio... E aí eu queria isso muito impresso na tela, sabe, eu sabia que o processo inverso seria muito difícil, né? Transformar uma atriz mirim ou vários atores mirins, né? Ou em formação em nadadores de performance, assim. Então, a gente partiu para uma seleção de elenco nos clubes aqui do estado. A gente testou mais de 120 crianças,
entrevistas, assim, muito livres. Chegamos ao número de 35 e fechamos com os 14 que compõem aquela equipe ficcional. E aí, 3 meses que eles passaram por uma preparação de elenco com a Liane Venturella, em que eles basicamente brincavam de atuar, assim, né, se tornavam mais dispostos para entrar numa ficção. Verdade ou consequência? Consequência. Queria falar de um outro assunto agora, que eu vi que você falou até em algumas entrevistas sobre a questão da água, né? De trazer também a água como um personagem. E você coloca muitas cenas que os protagonistas estão embaixo da água, né? Queria que você explicasse um pouco como que foi isso, transformar a água num personagem também. A água aparece de diversas maneiras no filme, né? Primeiro, a primeira cena, que ela é uma questão bem uterina, né? E a água tem isso, né? Nós somos seres aquáticos até os 9 meses de idade, né? A gente tem uma relação tranquila com aquele espaço, é super acolhedor, ele é quente, ele é literalmente materno, né? Até que no momento que a gente é expelido de lá, a gente precisa sair para, sei lá, seguir a nossa vida. E a água vem com essa relação com a Amanda, assim, né? Ela se sente muito bem embaixo da água, mas tem um limite, né? É um espaço acolhedor, mas é um espaço também opressor, né? Que ela precisa sair de lá. E aí embaixo tu tem um leve slow motion que tenta um pouco representar a nossa relação quando a gente está embaixo da água, né? Que o tempo e o espaço mudam completamente, assim. E como que foi gravar essas cenas debaixo d'água, assim, mais tecnicamente falando? A gente teve um bom tempo de pré-produção, né, mais de 3 meses, contando a parte técnica. Foi um grande desafio, né, o Edu Rabin, que assina a direção de fotografia, ele é um cara, ele adora ser desafiado, né, ele estuda, é um cara muito técnico, assim. Então a gente fez vários testes com diferentes câmeras, né? Porque a gente usou uma câmera grande, então uma câmera robusta embaixo d'água, mais a parte ótica é um monstrengo abaixo d'água. Tá, como é que a gente faz para um monstrengo se mexer de forma mais ou menos veloz ou, né, bem debaixo d'água? Bom, aí precisa disso e aquilo. E aí foram vários testes, né, inclusive de direção de arte e de pós-produção para entender como é que as cores se comportam embaixo d'água com aquele tipo de lente. E contamos com uma equipe super experiente, muito boa de trabalhar, que é do Roberto Faisal, que é um cara que meio pioneiro na fotografia subaquática no Brasil, um carioca. Eles nos deram super aulas. Eu tive aula de apneia junto com a Brídia, porque ela precisava ficar, para a gente simular essa questão da apneia dela, né, ou do gosto pela apneia, ela precisava ficar mais do que 30 segundos num take só. Então, a gente fez um dia inteiro de treinamento, uma manhã inteira de treinamento, chegamos a ficar 2 minutos e meio embaixo da água, foi muito legal, assim, fomos muito bem acolhidos. Foi um super desafio, mas não foi uma dor de cabeça em nenhum momento, assim, foi realmente, o pessoal estava muito motivado. Estamos chegando agora num momento bastante conturbado, né, para se ir ao cinema, então a gente está apostando mais as fichas no streaming, que se por um lado a gente perde muito a experiência cinematográfica, né, porque é um filme que tem esse apelo plástico, apelo sonoro, por outro lado chega em mais gente até, que com certeza chegaria no cinema, assim. Então, o que eu convido as pessoas é que reserve uma hora e meia do seu dia ali, mais relaxada, assim, um cantinho mais escuro, uma tela um pouquinho maior que o computador, preferencialmente usem um fone ou botem um som alto, porque a experiência vai ser outra, assim, né? Mas, sem dúvida, é um filme que, se vocês se deixarem mergulhar junto com a Amanda, eu tenho certeza que serão surpreendidos. É um filme que vai ficar martelando na cabeça durante algumas horas, pelo menos depois de assistir. Tenho certeza absoluta disso.